Olá, tudo bom, aluno, aluna? Que bom que você chegou até aqui. Nós estamos iniciando o componente 3 da nossa disciplina, ou seja, a reta final. Isso significa que você já passou aí por praticamente todas as fases e processos, macroprocessos do PMBOK, assim como todos os conceitos em relação a projetos, gestão de projetos, como que deve ser a análise e o levantamento dos riscos, enfim, tudo aquilo que é necessário e importante para que a gente possa executar um projeto de verdade. Agora nós vamos iniciar o componente 3 e vamos verificar o que nós temos para este componente. Bom, olha só, a gente tem isso aqui. O gerente é a equipe, trabalho em equipe, desempenho da equipe, características de uma equipe, principais desafios e trabalhos, possíveis problemas no trabalho em equipe, como desenvolver a equipe, o gerente de projeto e seu papel, execução, controle e gerenciamento do projeto. Aí a gente já vai para a parte de macroprocessos também, práticas de gerenciamento, práticas em software e o encerramento do nosso projeto e da nossa disciplina. Bom, é um componente amplo também, mas se você chegou até aqui, com certeza você vai ter aí condições de poder chegar até o final. Tá? Finalizando os estudos, a leitura dos livros é um componente obrigatório, assistir as videoaulas é bom para que você possa ter aí uma outra visão de alguns conceitos, para não ficar somente na leitura, mas participar dos nossos encontros síncronos é peça fundamental para que você possa esclarecer suas dúvidas, né? Que lá nós vamos resolver atividades, trocar experiências e principalmente esclarecer dúvidas. Então vamos iniciar o componente número 3 falando sobre o gerente e a equipe. A estrutura da empresa é que vai definir os recursos e papéis de cada um deles dentro do projeto desenvolvido. É crucial que sejam definidas as responsabilidades, que são obrigações, papéis, deveres ou tarefas da pessoa ou da equipe. Então, o tamanho da minha empresa é que vai definir se eu vou ter um papel, dois, três. Tem gente que tem vários papéis dentro de uma equipe de um projeto. Significa o quê? Que quanto maior a minha organização, mais definidos os papéis, e aí a gente tem aí uma organização melhor do que vai ser feito, ou melhor, de quem vai fazer cada coisa dentro do meu projeto, ok? A equipe como um todo deve possuir autoridade, poder de decisão que possibilita a execução das tarefas do projeto. Gente, quando a gente fala em projeto, essa equipe fica vinculada, claro, à empresa. Aí nós temos patrocinadores, além disso, nós temos os órgãos dentro da instituição que regulamentam, que disciplinam, enfim, que fazem a gestão da empresa. Só que o projeto ele tem que ter uma autonomia e autoridade em relação a isso, para que não sofra interferências. Todas as interferências externas do meu projeto, elas podem acabar culminando em fatores a mais a ser gerenciados e sobrecarga de trabalho ou algo que possa dar algum problema e aumentar a chance de fracasso do meu projeto. Então, para que isso não ocorra, essa empresa ela tem que ter em mente que a equipe do meu projeto tem que ter autoridade para algumas ações. Ok? Então, em projetos, a comunicação é fundamental para determinar o sucesso ou fracasso. Desta forma, a organização deve possuir um sistema de comunicação eficiente. Significa o quê? Que rádio corredor não funciona. Tá? Você tem que ter em mente que você tem que ter uma comunicação clara e objetiva com todos os envolvidos no projeto. Então você tem que possuir um sistema de comunicação. E aí vai de cada equipe. Tem gente que se dá muito bem com ferramentas como o WhatsApp, de troca de mensagem instantânea. Você consegue gerenciar tudo ali de comunicação. Tem empresas que preferem usar o Slack, tem empresas que preferem usar, por exemplo, o Telegram, ou simplesmente o e-mail, né, para você ter uma comunicação mais formal. Até o texto, a forma que você faz a sua escrita, pode ser um empecilho quando a gente fala em comunicação. Então, essas fintechs ou startups, elas possuem geralmente um corpo de equipe muito jovem. E o pessoal jovem possui uma linguagem um tanto diferenciada daquele pessoal que teve uma educação mais tradicional.
aquele pessoal que tem mais bagagem de mercado, que era mais formal a maneira que as pessoas se comunicavam. Então tinham seus tratamentos, prezado, prezada, o pessoal mais jovem e aí galera, tudo bem? Então você tem que ter uma abordagem correta e coerente à sua equipe. Então eu posso ter um gerente de projetos com uma vaga experiência, mas ele não fala a língua da equipe. E aí essa comunicação pode distanciar um do outro. Então você tem que saber como que se comunicar e tem que utilizar mecanismos e meios eficientes para poder fazer isso. No gerenciamento de projetos, a organização da empresa abrange dois aspectos. Ela vai definir a estrutura organizacional interna da equipe e vai definir como disponibilizar a estrutura temporária do projeto dentro da estrutura permanente da empresa. Então, ela vai designar quem é que vai fazer parte da equipe do meu projeto e vai dizer o que pode ser utilizado da empresa para o projeto, certo? Então, ela vai definir quem vai assumir cada papel e pode também definir qual é o espaço, se vai ter, por exemplo, vai utilizar veículos, se vai utilizar impressoras, se vai utilizar softwares, enfim, tudo isso que for necessário. E aí a gente fala, né, essa estrutura organizacional, ela é fundamental para a gente poder ter a noção da forma em que o projeto vai ser construído. Aliás, da forma em que o projeto vai ser gerenciado. Eu posso ter um gerente de projetos que não tem a autonomia necessária para realizar algumas contratações, por exemplo. Então, existem esses casos e isso tudo vai depender da estrutura organizacional da minha empresa, que a gente vai conhecer agora quais são. A primeira delas é a funcional, a segunda a projetizada, a terceira matricial. Essa matricial ela é subdividida de forma fraca, ou seja, matricial fraca. Aí a gente tem a matricial balanceada e, por fim, nós temos a matricial forte. Tá? Vamos conhecer agora como que é isso. Organização funcional. Esta organização, cada funcionário possui um superior bem definido e está alocado dentro de um organograma, com as funções devidamente detalhadas. Então a gente tem aí, cada um tem um supervisor, o supervisor tem o seu gerente tem o seu diretor e o diretor reporta a um conselho deliberativo superior. Então tem essa estrutura conforme a função que cada um desempenha dentro da organização. Por isso que é organização funcional. Tá? E aí tem as organizações das funções de baixo nível. Aí você vai ter um analista, o analista já é subdividido em analista sênior, analista pleno, analista júnior, aí vem, depois do analista, antes do analista, o assistente, né? Assistente 1, assistente 2, assistente 3, aí depois vem o auxiliar e por aí vai. Tá? Então a gente tem essa divisão conforme a função que cada um exerce dentro da organização. Já uma projetizada, ela é exatamente o oposto das organizações funcionais. Nessa estrutura, o foco do trabalho é todo direcionado para os projetos. A maior parte dos recursos da organização está envolvida no projeto e cada gerente de projeto possui independência e autoridade. É como se as caixinhas em que são ocupadas por diretorias fossem ocupadas por por projetos. E aí cada projeto desse tem um gerente de projetos, que vai ser responsável por toda a estrutura que vier abaixo dele. Então a gente tem ali, a gente estava falando sobre a funcional, enquanto eu tenho o supervisor, o gerente, o diretor, aqui eu tenho um projeto. Aí esse projeto tem o seu gerente, aí tem as equipes de comunicação, a equipe de design, a equipe de prototipação, a equipe de desenvolvimento, a equipe de campo e por aí vai. Tá? Então, essa é a forma de organização projetizada, por projetos. E aí a gente tem a organização matricial, que também é conhecida como organização mista, possui uma organização entre funcional e projetizada, ele é um meio termo, aproveita os benefícios de ambas as partes e ela pode ser fraca, balanceada ou forte. Ela é fraca quando as características estão mais próximas da organização funcional. O gerente do projeto tem função mais parecida com a de um coordenador,
ou facilitador do que realmente a de um gerente de projeto. Quando ela é balanceada, como o próprio nome sugere, está no meio termo entre as estruturas organizacionais funcionais e projetizadas. Aqui, pelo período de execução, há a designação de um gerente de projeto, que é alguém da equipe, mas não é o gerente funcional. Após a designação, o trabalho do gerente se volta integralmente para as ações do projeto, mas os membros da equipe ainda não são subordinados aos seus gerentes funcionais. Ou seja, eu tenho um gerente de equipe, de projeto, e eu tenho um gerente funcional. E aí, o gerente de projeto ele fica responsável por tudo, tem uma equipe, mas essa minha equipe, ela não é subordinada a mim. Ela é subordinada ainda a um gerente funcional. E aí nós temos a matricial forte, aqui a semelhança mais com as organizações projetizadas. Então os gerentes de projetos são apenas gerentes de projetos e não possuem os membros, né? Não membros de uma equipe de uma área funcional. Então ele tem mais autonomia, mais autoridade. O ideal é que as empresas adotem esse tipo de cenário, que é o matricial forte ou projetizadas, né? Que funcionem por projetos. Algumas realmente funcionam assim, mas nem todas são. O que acontece dessa forma matricial? Quanto mais fraca ela está mais próximo da organização funcional. Quanto mais forte, ela está mais próximo da organização projetizada. E aí você tem ali uma divisão de recursos, né? Você tem um gerente de projetos, mas esse gerente de projetos ele não tem autonomia em relação ao seu gerente funcional. Tá? Quando ela é fraca ou quando ela é balanceada. Já na forte, não. Na forte ele já é uma autoridade ali dentro da equipe, mas vai utilizar outros recursos da organização, vai compartilhar, e esse compartilhamento pode ser que não seja interessante. Quando a gente fala em custos, é sempre interessante você compartilhar porque você vai estar diminuindo os custos consequentemente. Mas quando você fala em operação, você pensa em operação, às vezes compartilhar, pode ser que em um certo momento que você precise de um equipamento, ele vai estar sendo utilizado por uma outra equipe. Então isso pode ser que tenha um impacto no seu projeto, no seu cronograma ou nos seus custos. Então você tem que pensar aí certinho como que você quer trabalhar e o que você quer priorizar dentro da sua organização. E aí você consegue ter a melhor forma organizacional para poder conduzir projetos. Bom, vamos falar agora sobre desenvolvimento da equipe. A equipe é algo primordial, crucial. Sem equipe a gente não consegue desenvolver muita coisa dentro do nosso projeto e a gente tem que se atentar a, seleção de pessoal, escolha dos integrantes, né? Então você tem que ter uma seleção coerente. Criação de uma identidade para o grupo. Isso é importante, tá, gente? Até para você se sentir pertencente ou sentir que é aquilo que essa identidade ela te remete a alguma coisa. Então, vamos dar aqui o exemplo, a gente tem sempre a questão dos símbolos, né? Se você colocar uma cruz, você sabe que se eu projetar uma cruz aqui, todo mundo vai lembrar de que vai ter associação a algo religioso. Então, é algo que te dê essa associação automática. Você tem que ter uma identidade desse grupo, saber que eu estou aqui por um objetivo. Todos nós estamos por um objetivo e esse objetivo é o que nós temos que alcançar. Participação no processo decisório é importante para que as pessoas se sintam úteis, que elas participem e sejam ouvidas, não só para o sentimento de utilidade, mas também a equipe do projeto geralmente são as pessoas que têm o conhecimento técnico em alguma área. Então elas são os verdadeiros especialistas. Se você pensar e decidir sem ouvir quem vai executar, a sua chance de não conseguir planejar as coisas da forma correta, elas serão maximizadas e aí você vai ter problema lá na frente. Possibilitar uma abertura intelectual, que é isso, gente, é dar possibilidades para a equipe, fazer com que as ideias elas venham à tona e possam ser trabalhadas. Eu tenho, às vezes, um pensamento sobre gerenciar comunicação, de utilizar, sei lá, o WhatsApp, ou eu posso estar naquele pensamento de utilizar o e-mail, escrever de forma bem tradicional, sendo que minha equipe não está disposta a isso. Minha equipe quer coisas rápidas, quer uma mensagem no WhatsApp.
quer, às vezes, uma comunicação, os relatórios, ao invés de vir em texto, pode vir em áudio, podcasts, ou pode vir uma explicação em vídeo, enfim. Você tem que ter essa abertura intelectual. Comunicação com o mundo externo, a sua equipe ela não pode estar trancafiada dentro daquilo que ela acha o mundo ideal. Você tem que ter uma noção do que os outros também estão fazendo. Você tem que ver que além de você existem outros e poder verificar o que as pessoas estão fazendo lá fora que você pode trazer para dentro do seu projeto. Treinamento. Treinamento é a chave de tudo, né? Desenvolvimento e aprimoramento de habilidades. Nem todo mundo é obrigado a ter os conhecimentos, conhecer tudo. Né? Você tem conhecimentos específicos. E dentro desses conhecimentos específicos você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você tem a necessidade de desenvolver outras habilidades dentro de um projeto. E você só consegue fazer isso se tiver treinamento. É comum é que as empresas e organizações peçam ou esperem do membro da equipe a sua auto-instrução, seu auto-treinamento. Então eles não fazem essa promoção, é a pessoa que por si só vai e busca o seu aprimoramento. Só que essas pessoas geralmente, quando elas fazem isso, quando elas estão inseridas nesses ambientes empresariais, elas acabam sendo recrutadas por ambientes mais competitivos, por ambientes em que tem mais abertura intelectual, em que participam mais do processo decisório e que investem na qualificação de pessoal. E aí você acaba perdendo um excelente profissional. Então você tem que estar sempre dando essa condição de treinamento para que a pessoa possa se desenvolver. Trabalho em equipe. Uma das principais características procuradas nos profissionais da atualidade nada mais é do que as habilidades do trabalho em equipe. Trabalhar com pessoas é, de fato, uma incógnita, né? Um verdadeiro mistério. Né? Você nunca sabe o que a pessoa está pensando, às vezes tem interferências de situações pessoais, que acabam tendo reflexo na vida profissional, porque somos um só. Né? Não adianta, você não consegue sair do seu trabalho, virar uma chave e dizer assim, não, agora eu sou o Saulo pai, eu sou o Saulo filho, eu sou o Saulo esposo. Aí você sai da sua casa, entra no trabalho, vira a chave novamente e diz assim, não, agora eu sou o Saulo professor. Então essa é muito difícil você ter pessoas com essa atitude, e as pessoas que tomam essa atitude, elas tendem a sofrer aí algumas consequências. Então, isso não é muito aconselhável. E aí você tem que ter essa habilidade de trabalhar com essas pessoas. E essas habilidades devem possibilitar um ambiente corporativo, né, que as atividades sejam realizadas com maior rapidez e eficiência, além de estimular a qualificação de cada profissional. O trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que se mostra importante para a execução de um projeto, pode ser considerado um risco iminente, pois o convívio entre pessoas de culturas, saberes e costumes distintos pode gerar atrito. Nem todo mundo pensa igual, e isso é fato, graças a Deus. Então, quando a gente tem essas divergências de culturas, de saberes nem tanto, mas de culturas e costumes, a gente tem aí um choque cultural, e isso acaba gerando alguns atritos, né? Pode ser que uma pessoa leve muito em consideração a pontualidade, então marca uma reunião 9 horas, é interessante que todos estejam 9 horas na reunião. Tem gente que leva isso assim ao pé da letra e pronto, é 9 horas, quem não chegar 9 horas é uma pessoa que não está comprometida com o projeto, ou é uma pessoa que, enfim, né, que não busca os mesmos objetivos que o restante da equipe. Pode ser que tem gente que simplesmente não é muito atento a isso, não é que não se preocupe, mas não tem atenção à questão do horário. Então ele chega 9h05, 9h07, e isso acaba gerando algum atrito, você tem que saber gerenciar isso aí. A gente tem algumas dicas para poder fazer o aprimoramento da equipe do nosso projeto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a comunicação. Você tem que ter empatia, tá? A empatia não é simpatia, não é você achar que aquela pessoa fez o correto, é você
se colocar realmente no lugar do outro, tá? Não é ter pena da pessoa, é você viver aquela situação no lugar dela. Então, você tem que ter esse sentimento de empatia. Eu acho que isso aí não é só para o trabalho em equipe, eu acho que isso aí é para tudo que você se propõe fazer na sua vida pessoal e profissional. Você tem que ouvir a todos os diferentes pontos de vista, então você tem que ter essa abertura para poder receber críticas, receber elogios, ouvir opiniões distintas, dialogar, tá? Ser racional nas negociações. A gente fala em negociação, isso é natural do ser humano, a gente não aceita perder, pelo contrário, a gente quer sempre ganhar. E quando eu vou fazer negociações, quando eu estou trabalhando com pessoas, eu quero ganhar, outra pessoa também quer ganhar. É muito difícil duas pessoas ganharem em uma mesma negociação. Por quê? Porque são culturas diferentes, são costumes diferentes. Então, você tem que ser racional. Às vezes você tem que se permitir perder um pouco ou deixar de ganhar aquilo que você queria ganhar, ganhar menos. E aí você tem que ter essa abertura também. O autocontrole é autocontrole emocional, o autocontrole para que você possa ter esse despertar, né, da inovação, mas entra mais aqui na questão do emocional. Você tem que ter um autocontrole emocional, porque nem todo mundo vai ter essa empatia por você, nem todo mundo vai ser racional, nem todo mundo gosta de ouvir críticas, e aí você pode ter essa situação em que te deixe um pouco estressado e você tem que saber controlar isso aí. A outra coisa é estimular o diálogo. Você tem que ter abertura com as pessoas, você tem que falar com as pessoas. Comunicação é isso, é diálogo. Não existe um diálogo sem que uma outra pessoa se expresse. Você vai para uma reunião e só você fala, isso aí não é um diálogo, isso aí é só um informe. Tá? Então você tem que ter essa possibilidade. Você tem que eliminar os ruídos, tá, gente? Isso aí são aquelas fofocas, informações estratégicas, elas devem ser tratadas de forma realmente estratégica. Você tem que passar uma comunicação para uma pessoa, você tem pessoa A, pessoa B, pessoa C. Você tem que passar, ou você está insatisfeito com o trabalho da pessoa C, pessoa A vai e fala diretamente com a pessoa C. O que acontece muito nas organizações? A pessoa A está insatisfeita com a pessoa C, mas ao invés dela falar diretamente com a pessoa C, ela vai na pessoa B. Aí fica falando, olha, o C não me entrega isso, o C atrasa, o C não participa de reuniões. Então você tem que eliminar esses ruídos, tá? Porque o B, geralmente ele não fica calado. Geralmente ele vai ficar ali como se fosse uma ponte da comunicação entre A e B. E essa comunicação, como ela não é direta, pode ser que alguma coisa se perca ou se acrescente. E aí vira fofoca e, enfim, não é bom. Então seja direto, elimine os ruídos. Realize reuniões semanais e mensais para a atualização das discussões dos principais pontos. Então é sempre bom, isso é metodologia, você pode se reunir até diariamente, tá? E tem muita equipe que se reúne de forma diária, primeira hora do dia, toma um cafezinho, lista o que foi feito, o que precisa ser feito, o que vamos melhorar, quem está com dificuldade, qual ajuda necessita, e assim você consegue trabalhar de forma tranquila em equipe. Elimine as fofocas, já falei sobre isso, e crie murais e agendas. É bom que todo mundo esteja sabendo o que está acontecendo no seu projeto. Então você cria um mural e coloca lá, por exemplo, o desembolso financeiro, para que todo mundo veja quanto que já foi gasto, quanto que está se gastando, quanto que está custando, quanto ainda temos, para que todo mundo fique e se importe, né? Fique de olho e se importe nos recursos que a gente tem financeiro, recursos materiais, enfim, tudo mais. Você tem que ser um profissional proativo, a equipe deve conhecer como cada um trabalha, quais seus objetivos e suas expectativas, então vocês têm que conhecer um ao outro. Individualmente, o profissional deve criar um plano para a realização das atividades, distribuição de tarefas, prioridades e eliminação do desnecessário. As pessoas têm que ser, os profissionais, eles têm que ter uma organização mínima,
Hoje não tem mais como, é quase intolerável uma pessoa sem ter uma organização mínima, uma pessoa que não consegue se comunicar, uma pessoa que não consegue realizar as tarefas, uma pessoa que não consegue cumprir prazos, uma pessoa que não tem compromisso. Então isso é no mundo de hoje, no mercado cada vez mais predatório, isso é comum que realmente essas pessoas vão ficando de fora e difícil conseguir um posto de trabalho, ainda mais um trabalho em projetos ou algo parecido. Deve tomar iniciativas, expressar opiniões, dar sugestões, tá? Então você identificou que uma atividade pode ser feita de uma forma em que economize mais recursos, você toma a iniciativa de ir lá fazer ou dar as dicas, você expressa suas opiniões. Expressar opinião, gente, não é xingar uma outra pessoa, dizer não, não concordo com isso, podemos fazer de outra maneira. Tá? Então é nesse sentido que você tem que agir. Deve constantemente se desafiar. Isso aí é o que todo mundo busca, né? A gente está sempre nos desafiando e nós somos os nossos reguladores. Então a sua maior concorrência é você mesmo. Então você se cobra mais. Quanto menos você se cobrar, aí com certeza mais você deixa de se capacitar, que é o restante que vem, né? Sua saúde vai ficando mais debilitada, por aí vai. Então você tem que realizar treinamentos de capacitação, ter uma qualificação profissional, deve cuidar da saúde física e mental. É difícil, mas você tem que tomar conta de tudo isso aí, ok? Nós temos que também promover a inovação. Quando a gente trabalha em equipe, tem que ter um reconhecimento dos mais criativos, não adianta. Essa pessoa ela tem que saber que o trabalho que ela está fazendo, está desenvolvendo é importante e que somos gratos por isso. Né? Que senão a pessoa vai desenvolver, vai criar, vai inovar, mas se nada acontecer com isso, então ela vai se desestimulando. Você tem que criar ferramentas de estímulo e reconhecer agradecer, bonificar, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Assuma riscos consideráveis, ou seja, saia da sua zona de conforto, veja aquilo que você consegue executar mais e tope novos desafios, vença os obstáculos e não se deixe vencer, pense a longo prazo, faça planejamentos de longo prazo, médio e longo prazo, cuidado com a falta de conhecimento ou conhecimento demasiado, tá? O que é isso? Esteja sempre pronto, se capacite. Então, você tem que ter cuidado com a falta de conhecimento mesmo. Ou aquele conhecimento demais, você acha que é o bambambam bam, bam, e pronto, né? Eu sei gerenciar projeto, pronto. Não, não é isso. Todo dia a gente está aprendendo, então esteja disposto a todo dia aprender. Sobre o desempenho da equipe do projeto, os fatores preponderantes para o desempenho da equipe nada mais são do que motivação, né? Você tem que manter todos motivados. Coesão, tem que ser todo mundo unido, tá? Que eu digo todo mundo unido, não precisa ser, você não vai juntar dentro de uma equipe seus melhores amigos. O ideal seria que fosse dessa forma, mas não é. Às vezes você tem que trabalhar com uma pessoa que você não goste, mas você é um profissional. Você está ali porque você é bom naquilo que você faz. E aquela pessoa está ali porque ela é boa naquilo que ela faz. Mas você não precisa ser amigo dela. Você tem o quê? Você tem que saber ouvir, você tem que respeitar, você tem que saber dar críticas e receber críticas de forma sempre construtiva. Comunicação e organização também da equipe, né? As equipes de projeto devem ser, na sua maioria, dinâmicas, ou seja, constante interação entre pessoas e processos para que realizem as atividades do projeto. O que é uma equipe dinâmica? Cada um, a qualquer momento, pode exercer funções diferentes. Tá? Então, eu tenho que ter essa possibilidade dentro do meu projeto. Claro que eu não posso aceitar um desafio que eu não esteja capacitado para isso. Tá? Mas
você consegue trabalhar em várias frentes de trabalho de forma dinâmica, executando aquilo que você sabe fazer. Eficazes, conseguem atender aos objetivos do projeto e realizar as entregas daquilo que foi planejado. Né? Dinâmico, você consegue atuar em um horizonte mais amplo. Eficaz, você consegue entregar aquilo que lhe pede. Os principais desafios, né, já do trabalho em equipe. Falta de coesão, cada um dos integrantes trabalha por si, ou seja, ninguém está nem aí com o outro, eu faço o meu trabalho e pronto. Vou lá, só executo o que eu preciso e acabou. O excesso de coesão, o grupo se torna alheio às ideias dos outros. A falta e o excesso é um problema, tá? O excesso é todo mundo é amigo, todo mundo é muito amigo, você já não consegue ver ali algum defeito ou algo parecido nesses cenários. Tá? Uma coisa engraçada que a gente pode verificar sobre isso é a questão da aviação. Né? A aviação, você sabe que algumas aeronaves, essas comerciais e maiores, elas necessitam de no mínimo 2 pessoas para poder fazer a operação. E a gente sabe hoje que tem avião que voa por computador, faz tudo por computador, então teoricamente não precisaria de nenhuma. Eu não vou entrar nos méritos de aviação porque eu só conheço as coisas que a gente estuda aqui na internet, canais do YouTube e algo parecido. Então eu não sou nenhum tipo de especialista no assunto. Mas o que eu sei é que pode existir durante um voo uma situação de estresse, um risco. Pode o equipamento falhar, pode o equipamento colidir com algo no espaço. E aí você precisa da atuação da sua equipe ali para tentar corrigir esse erro. Quando a sua equipe, né, essa outra pessoa, é alguém próximo, é alguém que você conhece demais, você fica meio limitado em fazer questionamentos. Porque você sabe que olha, ela conhece, ela sabe pilotar um avião. Por que eu vou perguntar se ela fez tal procedimento? E aí você elimina o que dentro da aviação é algo muito importante, que são os checklists. Então você tem que ter essa possibilidade, né, de ter, de não confiar 100% naquela pessoa. Você sabe que ele é muito bom, mas não é porque eu conheço ele que eu vou confiar em 100%. Então você vai indagar se todos os procedimentos que ele fez estão certos, ou se ele fez alguns procedimentos dentro da aviação. Eu acho isso bem interessante. Se for um parente, um amigo, você tem essa limitação de fazer essas indagações. Então, é por isso que na aviação é muito difícil que 2 parentes acabem voando, um pai e filho, marido e esposa, algo nesse sentido, tá? Pode ser que aconteça, mas o ideal é que isso não se torne algo corriqueiro. Aí tem aqui o paradoxo de Ablane. Os membros do grupo concordam com uma proposta mesmo discordando intimamente, por acreditarem que fazem o que o grupo espera. Então é aquela pessoa que não concorda, né, mas não se expõe, não se expressa, acha que o grupo está certo, enfim. É aquela pessoa que aceita tudo. Pensamento grupal, né, que o pensamento grupal, e os membros tomam decisões ignorando as ideias alheias por se acharem superiores. Então isso aí é um risco também. A equipe acaba achando que é superior a todo mundo, são os bambambãs, são muito bons, e aí acabam desconsiderando, né, algumas ideias. Pretorianismo, os membros da equipe se acham melhores que seus superiores e se rebelam contra eles. Ou seja, esse cara não sabe de nada, esse diretor é um bobão. Então, tá nem aí para os seus superiores ou para o gerente do projeto, né? A equipe tá lá, esse cara não sabe de nada, porque quem sabe construir sou eu, quem sabe executar sou eu, e aí existe esse sentimento.
Desorganização, não conseguem dividir e coordenar as tarefas. Tá? Então tem essa situação aí também. E por fim, a gente tem a falta de comunicação, que é a equipe não consegue ou não quer trocar informações importantes. É aquele pessoal que não se ama e se odeiam, né? Então, assim, a pessoa é um risco que se corre em relação à minha equipe. Alguns problemas no trabalho em equipe. Quando questionados sobre suas atividades, algumas pessoas não conseguem responder com clareza o que o chefe dela espera. São pessoas que não estão alinhadas aos objetivos. Os objetivos das tarefas a serem cumpridas não foram totalmente compreendidos, tornando o membro da equipe um fazedor de tarefas, fazendo por fazer ou porque foi mandado, mas não sabe a importância do que está desenvolvendo. É aquela pessoa que está ali só para cumprir o dia a dia. Tá? Então, para ela é só mais um dia de trabalho e pronto. Tanto faz se o projeto vai ser executado, tanto faz se você vai chegar no final ou se você vai parar por ali. Ela quer viver só o dia dela e nada mais. Falta de comprometimento com a empresa e com os líderes, ou seja, faz parte o chefe, faz porque o chefe mandou, se der errado, a culpa é do meu chefe. É isso? Então tem gente que te pede absurdos, você sabe que não vai dar certo, mas você vai lá e faz. Mas você fez por quê? Porque o chefe mandou. Né? Então é aquela pessoa que não tem comprometimento com o restante da minha equipe. Ela está ali somente para executar. E para finalizar essa videoaula, alguns problemas a gente tem ainda aqui quando não há autonomia de pensamento de intervenção no projeto como sugestões, cresce a competição desastrosa. Então, quando você não tem abertura para essas ideias, aí você tem competição entre as pessoas da própria equipe e competição interna é algo que só diminui a capacidade da equipe em chegar aos objetivos do projeto. A maioria da equipe não percebe que o verdadeiro adversário está do lado de fora, não valoriza o que está do lado de dentro. Então o pessoal se preocupa muito com o concorrente, se preocupa muito com quem executa os projetos lá fora, mas a maior preocupação que um gerente de projetos tem que ter é com as pessoas dentro da sua equipe. Bom, então essa é aqui a nossa primeira aula desse último componente e aí a gente vai continuar no próximo vídeo. Obrigado.